Saber Direito desta semana é sobre o terceiro setor. O curso aborda as entidades do terceiro setor, as parcerias do poder público, a atuação empresarial e muito mais. As aulas são com o professor Bruno Valverde. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos iniciando aqui a nossa quarta aula desse curso sobre o terceiro setor. Terceiro setor, que é uma área importantíssima aí do mundo jurídico, circula entre o direito constitucional e o direito administrativo, e nós estamos tentando levar até você, estamos levando até você esse conhecimento a respeito de uma área desconhecida. Já falamos sobre o histórico, falamos sobre as espécies das entidades do terceiro setor e agora vamos continuar essas parcerias entre o terceiro setor e o poder público. Sou o professor Bruno Valverde e vamos vamos em frente aí neste nosso curso sobre o terceiro setor. Bem, na última aula, nós estávamos falando sobre o marco legal, o marco regulatório do terceiro setor, que ocorre em 2014 e uma modificação em 2015, e fizemos também uma retrospectiva para o marco legal de 97 e 98, que foram as leis das organizações sociais e a lei das OCIPs, das organizações da sociedade civil de interesse público. Agora, nós precisamos dar continuidade a esta legislação, a 13.019 de 2014, sobre esse novo marco do regulatório do terceiro setor. E aí nós temos algumas peculiaridades. Nós vimos, por exemplo, na última aula, o termo de fomento, o termo de cooperação, e agora nós vamos entrar aí em mais algumas peculiaridades da 13.019. Por exemplo, nós vimos a questão do chamamento público. O poder público, a partir desse novo marco legal, ele faz o quê? Ele chama essas entidades para participarem, então, de um chamamento público, e a partir deste chamamento público, ele, então, faz a sua avaliação para escolher ou para delimitar qual é o projeto, qual é a entidade que ele vai, então, fazer a contratação. E aí, através do termo de fomento, do termo de colaboração ou do acordo de cooperação. Mas o que acontece? No termo de fomento, onde eu tenho a entidade, a iniciativa da entidade para essa celebração, eu não tenho chamamento público? Não, eu posso ter o chamamento público, sim. O que acontece nesse caso? As entidades, elas levam ao poder público as suas propostas, assim como estão estabelecidas na 13.019. Eu tenho todo um arcabouço de requisitos para que eu formule essa proposta, e aí, diante disso, o poder público faz o quê? O poder público vai avaliar a necessidade ou não daquele serviço proposto pelas entidades e, a partir daí, então, vai realizar ou não um chamamento público. Agora, olha que coisa interessante. Pessoal, venha comigo. Você, de qualquer lugar do Brasil, você esteja, desde o interior, lá do estado da Bahia, desde o estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, nossa querida Rondônia, você precisa se atentar, ficar atento a isso que nós vamos dizer agora. Não é simplesmente o poder público vai abrir um chamamento de qualquer jeito, sem regras. A 13.019, ela nos traz o quê? Ela nos traz regras específicas. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o edital 30 dias antes da abertura deste chamamento público ou do dia em que vai ocorrer o chamamento público. Então, eu abro este edital 30 dias antes, para quê? Para que as entidades apresentem o quê? Apresentem as propostas, com base em quê? Com base na legislação vigente. Então, eu apresento as propostas,
o poder público apresenta esse chamamento público e as entidades, então, vêm até o poder público para quê? Para poderem, então, apresentarem as suas propostas. Mas eu tenho o quê? Eu tenho mecanismos aqui na legislação que vão me dizer como essas propostas vão ser apresentadas. Como eu disse para vocês, eu tenho na 13.019 a receita do bolo. Por exemplo, eu tenho um capítulo aqui que ele me traz o quê? A transparência e o controle. Então, eu tenho a transparência e o controle nessa execução deste termo. O que eu preciso fazer, por exemplo, meus queridos alunos? Eu preciso ter no site do ente público, o quê? Eu preciso ter todo o termo que foi celebrado e toda a prestação de contas daquele termo de cooperação, ou daquele acordo de colaboração, até 180 dias depois que eu encerro este contrato, esta parceria com a entidade. Ou seja, eu tenho essa transparência e controle que precisam ser seguidos rigorosamente segundo a 13.019. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter uma gestão profissional dessas entidades. Eu preciso ter, então, transparência e controle no uso desses recursos públicos. Eu preciso ter também o quê? Eu preciso ter mecanismos de fiscalização que estão também estabelecidos aqui na 13.019. Eu preciso estabelecer, por exemplo, o fomento na participação e divulgação das ações. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso promover, o poder público precisa promover, em parceria com essa entidade, precisa promover o quê? A divulgação. Eu preciso fazer publicidade. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Eu tenho uma entidade de assistência social que vai, então, que vai se interessar pela celebração do quê? De um termo de fomento com o município de São Paulo ou com um município do interior. Vamos dar um exemplo aqui com o município de Sorocaba. Alô, amigos de Sorocaba, um grande abraço aí para vocês. Então, essa entidade vai celebrar um termo de fomento com o município de Sorocaba. Perfeito, tranquilo. Então, eu tenho o quê? Para que essa entidade celebre esse termo de fomento, eu preciso ter o seguinte: se for com a União, 3 anos de existência da entidade; se for com o Estado, 2 anos de existência da entidade; e se for com o município, 1 ano de existência da entidade. É isso que a lei nos diz. Bruno, é você que está inventando isso? Não, a legislação me traz isso. Então, eu já tenho com a minha entidade lá 1 ano e meio de existência, de trabalho, e eu vou então eu vou solicitar ao município que eu tenho interesse em celebrar esse termo de fomento com o município de Sorocaba. O que vai acontecer a partir daí? A prefeitura vai receber esta proposta e vai analisar se é interessante ou não para o município de Sorocaba. Se for interessante, vai abrir um chamamento público, essa entidade vai então ser convidada a participar e a partir daí eu tenho o quê? Eu tenho a análise desta proposta. Perfeito. Eu tenho a análise dessa proposta e esta proposta sendo aprovada, eu tenho então a celebração desse termo de fomento pelo prazo determinado no projeto desta entidade do terceiro setor para com o município de Sorocaba. A partir daí eu começo o quê? Uma relação realmente de fomento. Então eu preciso do quê? Eu preciso de ações por parte do poder público, por parte do município de Sorocaba
e eu preciso também de ações por parte da entidade. Queridos, eu estou dando exemplo do município de Sorocaba, mas isso poderia acontecer em qualquer município. Lá em Rondônia, a cidade de Porto Velho, a cidade de Cacoal, a cidade de Ji-Paraná, de Vilhena, de Ariquemes, qualquer um daqueles municípios poderiam também ser alvo de celebração de um termo de fomento, um termo de fomento. Perfeito, então celebrei o termo de fomento, assinado, estamos lá em plena vigência desse termo de fomento. O que vai acontecer? Inicialmente eu tenho este controle, então eu preciso publicar no site do município, no nosso caso do município de Sorocaba, este termo de fomento celebrado e também as ações que este termo de fomento vão ensejar, bem como a prestação de contas e o valor orçamentário, o valor que vai ser disponibilizado. Até porque, embora a 13019 me traga esta obrigatoriedade, mas antes da 13019, que é de 2014, eu tenho um princípio constitucional, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, que é o princípio da publicidade. Se eu estou tratando de recursos públicos, eu estou trazendo então a administração pública, e se eu trago a administração pública, eu preciso então celebrar este termo de fomento e eu preciso então explicar, eu preciso dar publicidade a esses atos. Falando nisso, antes de nós prosseguirmos, antes de nós darmos continuidade, eu quero falar para vocês, quero trazer para vocês uma obra que eu já trouxe aqui na primeira aula e vou trazer aqui novamente para vocês entenderem aqui um pouco mais sobre essa gestão. Olha lá, pessoal, olha só que obra interessante que nós temos aqui, o nosso colega vai fazer a captação. Gestão de projetos no terceiro setor, Adonai José Lacruz. Olha lá, gestão de projetos sobre o terceiro setor, um livro fantástico que vai nos trazer o quê? Olha só, esta obra, seguindo aquilo que nós falamos, princípio da legalidade, princípio da publicidade, ela vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer essa gestão. Como fazer essa gestão? Então, tudo que a lei nos traz, nós precisamos operacionalizar. Então, eu tenho a questão da transparência, eu tenho a questão da publicidade, que está trazido aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o procedimento e manifestação deste interesse social. Então, eu tenho vários requisitos trazidos pelas 13019 que precisam de uma aplicabilidade imediata. Tanto é que a lei nos traz transparência e controle. Como eu vou fazer este controle? Então, eu tenho o quê? Eu tenho artigos da lei que me trazem o quê? Esses mecanismos. Por exemplo, eu tenho que apresentar essa prestação de contas ao gestor. Quem é o gestor? A lei também me define. O gestor é aquele que tem autonomia dentro do ente público para assinar um termo de fomento, por exemplo, ou então um termo de cooperação, ou então um termo de colaboração. O que significa isso? Eu preciso ter o gestor que assine, que seja responsável, porque aí, pessoal, eu preciso dar nome aos bois. Eu preciso dar nome àqueles que estão respondendo. Então, do lado público, no setor público, eu tenho o gestor e eu tenho também o gestor da entidade, no caso, o presidente ou então algum diretor que vai responder pelo termo de colaboração ou então pelo termo de fomento. Então, são observações que nós precisamos fazer. Eu estou indo muito devagar para que você entenda, para que você se sinta à vontade aqui neste ambiente de discussão e de conhecimento acadêmico aqui na TV Justiça através do programa Saber Direito. Lembrando que as OCIPs e as OS não estão sujeitas a 13019. As OCIPs e as OS têm a legislação própria, 9790 de 99 e a 9637 de 1998. E falando nelas, eu vou chamar aqui o quiz,
mais uma questão aqui para você, para nós entendermos definitivamente essa questão do terceiro setor. Acompanhe comigo. Olha lá, quando tratamos de parcerias das parcerias do poder público com as OS e com as OCIPs, é correto afirmar que denomina-se contrato de gestão o instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as OCIPs, destinados à formação de vínculo de cooperação para o fomento e a execução de atividades de interesse público. B. Para serem consideradas OS ou OCIPs, as instituições não devem ter fins lucrativos, ou seja, não podem distribuir entre os seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, os quais devem ser aplicados integralmente na consecução de seu objeto social. C. Para serem consideradas OS ou OCIPs, as instituições não devem ter fins lucrativos, ou seja, podem distribuir entre seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais. Alternativa D. As empresas que tenham interesse em obter a qualificação ou qualificativo de OS devem estar em funcionamento há pelo menos 2 anos e dedicar-se a uma das seguintes atividades: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente. E aí, pessoal, a alternativa correta traz para nós a alternativa correta, olha lá, a alternativa B. Para serem consideradas organizações sociais ou OCIPs, as instituições não devem ter fins lucrativos, ou seja, não podem distribuir entre os seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de atividades, os quais devem ser aplicados integralmente na consecução do seu objeto social. Eu pediria que essa tela ainda permanecesse para eu fazer alguns comentários em relação a essa questão. Quais são os comentários que eu quero fazer com você em relação a essa questão? Primeiramente, nós temos aqui uma situação muito importante, que é o quê? Eu tenho para fins de ser considerada uma entidade sem fins lucrativos, que eu não distribua, tá ótimo, que eu não distribua entre os sócios ou doadores o quê? Os dividendos ou as sobras, o lucro. Então para que eu seja considerado uma entidade organizada da sociedade civil, ligada então ao terceiro setor, eu não posso ter de maneira nenhuma, essa distribuição do lucro entre os seus gestores, né? E por isso, pessoal, exatamente por este motivo, eu tenho o quê? Eu tenho essa não possibilidade, a impossibilidade de qualificar, de dizer que uma cooperativa de crédito, ela é uma entidade do terceiro setor. Por quê? Porque a cooperativa de crédito, todos nós sabemos, ela distribui ao final do exercício de cada ano, né, de cada período, ela distribui os excedentes entre os cooperados. E isso não é possível aqui dentro do terceiro setor.
O que eu tenho, né, tinha lá na Lei 9790, é a possibilidade de remuneração dos dirigentes. Então, eu tenho a possibilidade de remunerar os dirigentes das OCIPs com salários compatíveis com o valor de mercado. Mas veja, isso não é uma forma de distribuição de lucros e nem de dividendos. Eu estou remunerando o gestor para que ele possa executar uma atividade de forma profissional ali dentro da entidade, que vai ser alvo, essa atividade profissional, do quê? Da nossa próxima aula, a nossa 5ª aula, que vai ser sobre essa gestão empresarial do terceiro setor. Por hora, nós temos aí essa inovação trazida pela 9790 de 1999. E aí, prosseguindo, o que mais eu tenho na legislação? Então, quando nós trazemos a legislação, eu tenho o quê? Eu tenho esse procedimento de manifestação do interesse social. Procedimento de manifestação do interesse social, que é exatamente quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos falando de situações onde o poder público recebe as propostas das entidades. Então, é uma manifestação de interesse social e o poder público vai avaliar. Vai fazer o quê, Bruno? Vai avaliar se vai abrir ou não um chamamento público para essas entidades participarem, se aquele projeto é de fato importante. Depois, pessoal, depois disso, quando nós seguimos na lei, eu tenho o quê? Eu tenho, então, o famoso chamamento público, lá no artigo 23, 23º desta lei maravilhosa, que é a 13.019, que foi alterada pela 13.204 de 2015. Então, dentro do chamamento público, você poderia me perguntar, você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está aí pelo seu celular, no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial, lá no YouTube, você pode nos perguntar, Bruno, mas como é que é? Eu sou, então, agora, vamos supor que você aí de casa seja um prefeito, né? Você vai ser um prefeito e você quer, então, fazer um chamamento público. Quais são as regras? Quais são as regras? O que é que eu preciso ter dentro deste chamamento público? Está aqui no artigo 23. Está aqui no artigo 23. Inicialmente eu tenho que esse chamamento público deve ter critérios claros e objetivos. Vejam, pessoal, não é o professor Bruno que está dizendo isso para vocês, tá? Eu estou reproduzindo, interpretando e facilitando aquilo que a legislação nos trouxe. Então, eu tenho que ter o quê? Um procedimento, regras claras e regras objetivas. Critérios objetivos, que orientem e que facilite a vida dos interessados. Então, o que eu preciso? Eu preciso estabelecer inicialmente no meu chamamento o objeto. Qual é o objeto deste chamamento? Eu vou fazer o quê? É um serviço na área da saúde? É um termo de colaboração, um termo de fomento na área da saúde, um termo de fomento ou um serviço na área da assistência social, na área da educação, na área da pesquisa? Ou seja, eu preciso delimitar isso aqui, mas eu preciso delimitar as metas. Eu preciso delimitar, meus queridos alunos, as metas, ou seja, o que eu quero atingir com aquele termo de colaboração ou com aquele termo de fomento. Eu preciso dizer, isso tem que estar lá no edital do chamamento, meus queridos amados e meus queridos alunos. Outra coisa importante, eu preciso delimitar o que? O custo. Quanto vai custar? Quanto o poder público vai disponibilizar para que eu faça o quê? Para que eu execute, então, aquele projeto do edital do chamamento público. Isso está no artigo 23. Mais um, olha lá.
Eu preciso ter o quê? Os indicativos e as qualificações do plano de trabalho. Meu Deus do céu! Eu preciso então, o poder público precisa me dizer o que ele quer e como ele deseja esse plano de trabalho. Eu tenho que ter isso aqui, pessoal. Eu não posso, em hipótese alguma, celebrar um termo de colaboração ou um termo de fomento sem ter esses requisitos claramente e objetivamente delimitados no edital do chamamento público. Até porque, sabe o que vai ter no chamamento público também? Lá no edital de chamamento? Eu tenho que ter a minuta do termo de colaboração ou do termo de fomento. Ou seja, eu vou ter a minuta deste termo que será assinado em caso da escolha daquela entidade. E por que é que eu tenho que ter, Bruno, critérios claros e objetivos? Primeiro, por conta da transparência e da eficiência na gestão pública. Uma gestão de qualidade se faz com transparência e eficiência. Segundo, que eu não posso, em hipótese alguma, colocar uma subjetividade. Até porque, como nós já falamos, eu estaria ferindo o quê? O princípio da impessoalidade estabelecido para a administração pública. Então eu preciso ter critérios claros e critérios objetivos. Isso está na lei. Eu preciso do que mais, pessoal? Eu preciso dos prazos previstos. Eu preciso dos prazos de execução. Você imagina se não tivesse prazo de execução? Eu vou organizar aqui um projeto na área de assistência social, como por exemplo, né, uma rede de educação para pessoas carentes, um projeto diferenciado, com assistência às famílias também. Qual é o prazo de execução? Quanto tempo o poder público vai dar para a minha entidade para que eu possa organizar e colocar em prática e executar este projeto? Isso precisa estar aqui também. Eu preciso do que mais, pessoal? Eu preciso das características. Daquele projeto que será executado. Para quê? Para que o ente do terceiro setor, para que a entidade ela se organize, ela possa então apresentar uma proposta para o poder público. Então eu tenho que ter as características para que eu possa apresentar as propostas. Então as metas são fundamentais, o objeto, o valor, o prazo de execução. E também eu preciso ter essas características e preciso, enquanto gestor público, eu preciso, então, colocar também a minuta deste termo de colaboração ou então do termo de fomento. Pessoal, isso é fundamental. Isso vai demonstrar transparência e eficiência. Como eu disse para vocês, uma administração pública de qualidade, uma relação de qualidade com o terceiro setor só funciona quando eu tenho transparência, eficiência, legalidade e publicidade dos atos. Olha quanta coisa nós já falamos a respeito dessa 13.019 e da 13.204 de 2015, que alterou a legislação de 2014, a 13.019. É muita coisa, é muito detalhe. A lei nos traz detalhes minuciosos que nós estamos aqui agora, de maneira tranquila, de maneira calma, comentando, explicando para vocês e trazendo inclusive os artigos de lei que nós precisamos entender. Depois, pessoal, nós temos o quê? Este edital do chamamento público, ele precisa o quê? O poder público vai fazer o quê com ele? Precisa publicar. Eu preciso publicar o edital de chamamento público. Eu preciso publicar, mas com o quê? Com uma ampla divulgação. Eu não posso simplesmente colocar lá no mural do município. Não dá. Isso vai demonstrar má fé, ainda mais nos dias de hoje, onde nós temos a internet, onde nós temos os sites.
Eu não posso fazer isso. Então eu preciso do quê? Eu preciso de uma grande divulgação deste edital. Então isso é bem importante e também está nessa nossa legislação aqui na 13.019. Vamos lá. Nós temos mais alguns aspectos bem interessantes e importantes que nós vamos falar com vocês aqui agora, que é o quê? Dos requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Ou seja, essas entidades que vão celebrar, então, esse termo de colaboração, esse termo de fomento, elas precisam estar em dia, com as certidões, elas precisam apresentar a documentação. Eu não posso celebrar um termo de cooperação ou um termo de fomento sem essa documentação, meus queridos. Eu preciso ter uma entidade idônea, eu preciso ter uma entidade que cumpra isso, né? Eu preciso ter uma entidade, por exemplo, se for no âmbito do Estado ou no âmbito da União, que tenha 2 ou 3 anos, respectivamente, de existência. Eu não posso celebrar um termo de cooperação, um termo de fomento com uma entidade que nasceu ontem, até porque isso vai tirar a credibilidade da entidade. Isso é algo muito importante que você precisa saber. Assim como lá na OCIP, nós falamos que eu preciso de 3 anos de existência, para quê? Para que eu solicite a qualificação como OCIP, aqui, nessa celebração do termo de colaboração ou do termo de fomento, eu preciso também seguir esses prazos estabelecidos onde? Na legislação. Na legislação, eu preciso também seguir os passos. Outra coisa, pessoal, a entidade do terceiro setor, que vai celebrar esse termo de cooperação, esse termo de fomento, ela precisa demonstrar que ela possui viabilidade para executar. Isso está na legislação, Então, ela vai assinar esse termo de fomento, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um plano de trabalho. Eu tenho um plano de trabalho. Bruno, isso você está dizendo? Não, isso está na lei, meus queridos alunos, isso está na lei. Ou seja, eu preciso sim ter um plano de trabalho eficiente e eficaz, para quê? Para ser apresentado nos termos da lei, para que o município aprove, então, e aí, após isso, eu vou iniciar a minha execução do meu plano de trabalho, para quê? Para o cumprimento daquele termo de fomento ou do termo de colaboração estabelecido entre o município ou entre o Estado e a União com uma entidade do terceiro setor, ou seja, com a sociedade civil organizada. Isso é muito importante. Eu preciso também, e a lei me traz uma inovação muito importante, eu preciso montar uma comissão. O poder público, juntamente com a entidade, vai montar uma comissão para avaliar este trabalho. Não é simplesmente eu celebro o termo de cooperação ou de fomento, aí eu coloco as pessoas lá para começarem a executar, assino, faço o plano de trabalho. Não! Eu tenho a avaliação deste plano de trabalho. Eu tenho uma comissão de avaliação para eu saber se eu estou no caminho correto e se a entidade está seguindo aquilo que foi combinado. Nesse sentido, quero também, para nós fazermos uma revisão daquilo tudo que nós estamos falando, chamar o nosso quiz. Mais uma questão aqui para vocês com os nossos comentários. Vamos lá. Em relação às características das organizações do terceiro setor, assinale a alternativa correta. Alternativa A, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público submetem-se ao regime seletista de emprego público, no que tange a contratação de pessoal, a qual deve ser precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Alternativa B,
O terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social e, com isso, passam a integrar a administração indireta do respectivo ente federativo. Alternativa C, o terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social, contudo, não passam a integrar a administração indireta do respectivo ente federativo. A alternativa D, o terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social e, com isso, passam a integrar a administração direta do respectivo ente da administração. Olha lá, vamos ver a alternativa correta. A alternativa correta, letra C, né, pessoal? Olha lá. O terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social. Contudo, não passam a integrar a administração indireta do respectivo ente federativo. A alternativa A, pessoal, o que está errado na alternativa A? Eu já falei para vocês, quando eu tenho uma organização do terceiro setor prestando um serviço público, ela é contratada pela organização do terceiro setor. E a organização do terceiro setor, ela tem caráter privado. Se ela tem caráter privado, ela vai contratar esses funcionários em regime seletista, ou seja, CLT. E não serão através de concurso público. Eu posso fazer lá um teste seletivo, mas eu não vou ter concurso com estabilidade. A alternativa B, o terceiro setor, ele é composto por entidades da sociedade civil, caráter privado e não passam a integrar a administração pública, nem direta e nem indireta. Senão não era terceiro setor, senão eles ficavam todos no primeiro setor. A alternativa C está correta e a alternativa D. O terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social e, contudo, passam a integrar a administração direta do respectivo ente federativo? Não, pessoal, não passam a integrar essa administração direta. Se fosse integrar a administração direta, ela seria uma entidade do primeiro setor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Entidade do terceiro setor não é administração direta nem administração pública indireta. É terceiro setor, pessoa jurídica de direito privado, prestando, contribuindo, colaborando com o serviço público. Tranquilo? Vamos lá então continuar com a nossa legislação. Depois, pessoal, eu tenho o quê? A legislação me traz o quê? As vedações. Quem não pode celebrar esses termos de cooperação, esses termos de fomento com o poder público. Primeiramente, eu preciso estar com a entidade regularmente constituída. E mais, eu posso ter uma entidade de fora do país, celebrando termos de fomento aqui dentro também, com entidades, com o poder público do Brasil? Posso, desde que essas entidades tenham autorização para funcionar em território brasileiro. Caso tenham autorização, então, é possível, perfeitamente possível, que essas entidades internacionais celebrem termo de fomento ou termo de colaboração com o nosso poder público aqui do Brasil. Outra questão. Se a entidade tiver membros do poder público na diretoria, eu não posso celebrar, então, esses termos com o poder público, pessoal. Não posso. Está aqui lá no artigo 39, inciso 3º da legislação. Obviamente, eu estou olhando aqui a legislação, porque nós não temos um computador na cabeça, a legislação é gigantesca, mas nós vamos fazendo os comentários de acordo com os artigos, porque são artigos fundamentais, são artigos importantíssimos que nos trazem essa regulamentação de como agora
eu vou operacionalizar. E olha que coisa interessante, meus queridos alunos, um abraço para vocês aí de todos os estados do Brasil, de todos os municípios que às vezes se sacrificam, tiram um tempo aí precioso para assistirem aqui às aulas do Saber Direito. Você precisa entender que nós fizemos uma lógica. Então, nós trabalhamos toda a parte conceitual, agora nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tratando da operacionalização do terceiro setor para com o poder público. Como celebrar estas parcerias. E aí nós estamos falando agora minuciosamente nesta quarta aula sobre o terceiro setor, Lei 13.019 de 2014, novo marco legal, alterada pela legislação de 2015, mas que ambas passam a iniciar a vigência a partir do ano de 2016. É isso então, pessoal, é assim que nós precisamos seguir, com muita calma, com muita tranquilidade, mas trazendo aqui para você conteúdo. Vamos lá. Nós temos também um outro ponto a ser trabalhado aqui, que é o quê? As obrigações. E nós temos obrigações e não são poucas. Quais são essas obrigações, professor Bruno? Quais são essas obrigações? Primeiramente, se eu estou celebrando um termo de fomento para com o poder público, eu tenho a obrigação do quê? De prestar contas. Até porque eu estou fazendo um recebimento de recursos públicos para gerir um serviço público que me foi passado, que me foi confiado através de um termo de fomento ou um termo de colaboração. Ponto 1. A partir daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que prestar contas, eu tenho que ter, por parte do poder público também, um cronograma de desembolso. Eu estou falando de projetos grandes, de 500 mil, de 1 milhão. O poder público não vai, nem tem condição de desembolsar de uma vez esses valores, meus queridos alunos. O poder público ele vai desembolsando aos poucos. Então, para isso eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um cronograma, de desembolso do poder público. Mais uma, o quê? Eu tenho que ter essa forma de monitoramento. Então, como eu vou monitorar o projeto? Eu vou monitorar o projeto através de relatórios, eu vou monitorar o projeto através de visitas, eu vou monitorar o projeto como? Eu vou monitorar o projeto através do plano de monitoramento que está previsto dentro do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho vai me trazer exatamente como é que eu vou fazer este monitoramento. Pessoal, isso está na lei, Nós estamos simplesmente sistematizando e descomplicando uma legislação tão complexa que é essa legislação do terceiro setor. Professor, isso eu não vou utilizar para OCIP nem para OS. Não! Para OCIP e para OS, eu vou utilizar as leis respectivas, 9790 de 99, 9637 de 1998. E vamos seguir. Outra coisa, a responsabilidade do quê? De gerência desse recurso, de contratação de pessoal, não é do poder público. A responsabilidade é da instituição contratada. Até porque, né, pessoal, se fosse do poder público, eu não precisaria de termo de fomento nem de colaboração. O próprio poder público, com toda a sua estrutura, faria isso sem o apoio das entidades. Mas eu tenho as contratações, Essas entidades, elas podem fazer contratações e elas podem também fazer despesas, mas todas essas despesas
serão precedidas de orçamento, eu preciso ter um controle dessas despesas para que eu não faça despesas desenfreadas e para que depois eu não tenha problemas na minha prestação de contas. Eu vou prestar contas para o poder público e o poder público vai se entender com quem? Com o Tribunal de Contas, no caso do município, com o Tribunal de Contas dos estados, né? O Tribunal de Contas vai cobrar este termo, vai cobrar a execução deste termo e tudo isso precisa ser analisado aqui pela entidade antes desta celebração. Mais uma questão, pessoal, mais uma questão aqui dessa legislação tão magnífica, tão magnífica. O poder público, ele vai liberar esses recursos de acordo com o cronograma e mais. Toda vez que houver a liberação, é interessante que a entidade apresente, então, essa prestação de contas daquilo que já foi liberado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas essa é a minha função aqui também, de demonstrar para vocês como isso é complexo. Às vezes as pessoas acham, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Teve uma vez que um aluno meu me disse o seguinte: professor, eu vou montar uma entidade para que eu faça a celebração de uma parceria com o poder público. Vou montar, vou colocar algumas pessoas e tal. E aí eu falei, olha, você já leu a legislação pertinente a isso? Não, não li. Então você vai ler a 9790, você vai ler a 963798, você vai ler a 13019 de 2014 e depois vai ler a 13204 de 2015. Ué, professor, mas tem legislação, não é só assinar lá um contrato? Não, não é só assinar um contrato. Eu tenho uma legislação gigante a respeito disso, eu tenho detalhes. Lembrando que quando eu estou falando de relações privadas somente, eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Quando eu estou falando de relações entre o público e o privado envolvendo recursos públicos, eu preciso fazer somente o que a lei me permite. Eu não tenho essa liberdade ampla como eu tenho quando eu estou fazendo uma celebração de um convênio estritamente com pessoas, com entes privados. Quando eu envolvo o público, eu preciso ter regras. E olha lá, então eu tenho essa liberação e eu tenho o que também, pessoal? E eu tenho o quê? Eu preciso ter, isso é muito importante, então eu celebrei, vamos dar um outro exemplo, a minha entidade, Sonho Meu, celebra então, um exemplo, tá pessoal, eu não tenho essa entidade. A entidade Sonho Meu celebra um termo de fomento através de um chamamento público com o município de Porto Velho, Rondônia. Um abraço para os meus alunos e para os meus seguidores lá, para os colegas de Porto Velho, advogados também. Olha lá, então celebro esse termo de fomento com o município de Porto Velho para a execução de um trabalho na área da saúde, onde a Prefeitura de Porto Velho vai enviar, para onde ela vai enviar esse recurso? Para a conta corrente da entidade geral? Não, eu tenho que ter uma conta exclusiva para o projeto. Então eu tenho uma conta exclusiva para o projeto, onde é depositado o valor deste convênio, que pode ser liberado de maneira parcelada ou que pode ser liberado aí de acordo com o cronograma estabelecido. Mas a própria lei me diz, eu tenho que ter um artigo específico, uma conta corrente específica para que eu faça então essa liberação. Recursos específicos serão depositados, então, nesta conta corrente para o projeto, para a execução. Eu não posso, em nenhum momento, depositar dinheiro específico do projeto na conta corrente geral da entidade. Presta atenção, pessoal. Isso pode ensejar, inclusive, o quê? Atos de improbidade administrativa, desvio de finalidade. E a legislação, ela me traz o seguinte também, ela me traz as obrigações do gestor nessa situação. Qual é a obrigação ou as obrigações do gestor? Cabe ao gestor público ao quê? A fiscalização deste contrato.
Se chegar em um ano e nós descobrirmos, enquanto gestão pública, que a organização, que a associação não executou aquele plano, o que vai acontecer, meus queridos e amados alunos? Eu posso responder por improbidade administrativa, porque a minha obrigação era a de fiscalizar este termo de fomento ou este termo de cooperação. E depois eu tenho, obviamente, a questão da prestação de contas, prestação de contas. E eu tenho o quê? Um regulamento específico para a prestação de contas. Isso é fundamental. Eu não posso fazer a prestação de contas como eu bem entender. Eu vou fazer a prestação de contas de acordo com o regulamento de prestação de contas estabelecido pelo poder público. Então eu vou prestar contas, eu tenho dinheiro público envolvido, eu tenho um assunto seríssimo, que são os direitos lá da Constituição, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, que serão eles os consagrados na execução desse objeto, pessoal. Então, preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Se eu não seguir o que está na legislação, eu corro um sério risco de ter problemas. Tanto o gestor público quanto o gestor da organização. E muitas pessoas, às vezes me questionam diariamente, perguntando se há mercado para o terceiro setor, para a atuação do terceiro setor. Seja você um profissional da área do direito ou ainda um estudante, seja você um profissional da área da contabilidade, seja você um profissional de qualquer uma dessas áreas que tem ligação direta com o terceiro setor. Há um mercado gigantesco, há um mercado crescente. É só você começar a olhar quantas entidades não celebram convênios e contratos com o poder público. Muitas. E nós temos advogados capacitados em quantidade satisfatória para atuar nessa área? Não. Nós temos contadores especializados na contabilidade do terceiro setor, nessa prestação de contas aqui da 13019 de 2014, da 9790, não temos. Bom, se eu não tenho, então, profissionais capacitados em número suficiente, isso significa dizer que eu tenho, sim, um amplo mercado de trabalho nesta área. Basta você estudar, basta você pegar aqui a legislação e fazer o quê? Ler, estudar. Por exemplo, eu tenho um prazo para prestar contas. Nesse prazo de prestação de contas, eu vou envolver um advogado, eu vou envolver um contador, eu vou envolver um administrador e o próprio gestor. Este prazo vai ser estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da parceria. Se eu tenho um prazo estabelecido de acordo com o objeto da parceria, eu não tenho um prazo delimitado. Isso vai ser delimitado entre as partes de acordo com o termo de parceria que for celebrado. Isso é fundamental. E vamos lá que estamos chegando quase ao final da nossa aula, ou melhor, ao final da nossa aula. E nós temos então, por fim aqui, de importantíssimo nesta lei 13019, que é a questão das responsabilidades. Nós já batemos muito nessa tecla, mas nós vamos bater de novo. Nós precisamos ficar atentos porque, além da lei de improbidade, a própria 13019 me traz essas responsabilidades. A responsabilidade de fiscalização, a responsabilidade de gestão, a responsabilidade de controle fica a cargo de quem? Fica a cargo do poder público e da entidade, até porque eu tenho um termo de fomento, isso é uma parceria, não é só o poder público que faz e não é só a entidade que faz. Diante disso, nós então vamos agora para um rápido fechamento daquilo que nós falamos. Nós falamos aqui nesta quarta aula a respeito do novo marco regulatório do terceiro setor, a respeito do chamamento público, quais são os requisitos do chamamento público, os prazos para que ocorra isso, a responsabilidade do gestor
E mais, a publicidade, a divulgação do chamamento, a divulgação das ações, as prestações de contas, quem é responsável, quem precisa fazer o quê e qual a sua função. E a legislação, ela nos traz as definições, ela nos define termo de colaboração, ela nos define termo de fomento, ela nos define acordo de cooperação, ela nos define quem é o dirigente, quem é o gestor, qual é a entidade que está sujeita a essa legislação, tudo aqui na 13019, com alterações da 13204 de 2015 e ambas entram em vigor a partir de 2016. Ou seja, nós temos uma legislação altamente nova e altamente complexa que precisa ser estudada. Mais uma vez, agradeço a sua atenção, um abraço para você, meu aluno, minha aluna, que agora tem acompanhado aqui a TV Justiça, o programa Saber Direito, de forma atenta. Eu estou à sua disposição nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @prof.brunovalverde, me adicione lá, dicas importantes, e aqui também, através da TV Justiça, um canal que faz acontecer, um canal que leva até você um conhecimento prático e um conhecimento eficiente. Um grande abraço e vamos em frente. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.